é este. Na minha frente, uma ótima pessoa. Por trás, uma maledite. Isso daí é o que mais tem, não é? Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Esse é o segundo relato que estou mandando para o canal. Não vou colocar nomes, espero que esteja de fácil compreensão, pois li várias vezes e corrigi também para não ter erros no momento da leitura. Eu agradeço. Me desculpe caso tenha, tá tudo certo. Sabe, gente, não tem que ser um texto perfeito, entendeu? É só ter um pequeno cuidado, né, colocar pontuação, parágrafo, isso daí já ajuda muito, sabe? Colocar em ordem o pensamento, as coisas que aconteceram, sabe? Isso daí já tá ótimo, não tem que estar perfeitamente, tá? Só de revisar e tentar ajeitar assim já ajuda muito. Bom, então continuando aqui. Ana, enquanto eu estava escrevendo este relato, algumas coisas aconteceram e eu vou dividi-lo em duas partes. Então, primeira parte, ok. Deixa eu só ver aqui que eu não sei se é uma moça ou um moço que nos conta, mas a gente vai descobrindo aqui, vamos ver. Acho que é uma moça, tá? Bom, estou há mais de 5 anos em um relacionamento e morando junto há 3 anos. O meu marido é uma ótima pessoa e jamais me deixa faltar nada enquanto estou desempregada. É uma moça. Eu estou desempregada há algum tempo, mas antes vou contar 2 histórias para que possam tirar as suas próprias conclusões. Aparentemente, sempre tive uma boa relação com a minha sogra. Sofri um acidente onde fraturei um osso do meu corpo. Ela veio por alguns dias na minha casa para fazer comida e limpar. Ela foi assim de uma grande ajuda para mim e a agradeci por esse gesto. A outra história é que, como estava desempregada, eu queria montar algo para mim. A casa em que moro é da minha família e há 3 casas neste quintal, e o meu pai permitiu que eu montasse um negócio em uma dessas casas para eu trabalhar. E quando tivesse dando lucro, aí eu começaria a pagar o aluguel. Meu marido falou que me ajudaria no que fosse preciso. Começamos então a reforma dessa casa para modificar algumas coisas. Ana, a minha sogra, não era de vir à minha casa. Esse dia ela apareceu e me disse com as seguintes palavras: não sei se isso que você quer fazer vai dar certo. Isso não vai dar lucro. As suas coisas vão ficar paradas. Assombrados, quem ficou parada fui eu. Não reagi diante de suas palavras. Logo depois ela foi embora, eu entrei debaixo do chuveiro e apenas chorei. E entrei em crise de ansiedade. E depois disso eu só chorava. Meu marido perguntou o que estava acontecendo e eu falei: sua mãe me falou que as minhas coisas vão ficar paradas. Ela não tem esse direito de vir aqui e acabar com os meus projetos. E o meu marido retrucou: você não tem que dar ouvidos ao que ela diz. Bom, depois disso eu só chorei e a ansiedade atacando. Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Eu deixei todos os meus planos de ter um negócio de lado. Menina, não, larga, lasque, que fale o que quiser, foco aí. No final de ano, marquei de comer uma pizza com umas colegas e conversa vai, conversa vem, a minha colega disse que era um bandista. Olhei para ela e disse: tenho vontade de ir e saber se tem algo na minha vida que bloqueie os meus caminhos. Ah, uma observação aqui. Teve um relato no seu canal, o qual eu não vou me lembrar o nome, mas que a moça dizia que sentia que algo não estava normal na vida dela. Até que procurou uma casa de umbanda e ficou sabendo que tinham feito trabalho para ela. No meu caso, não foi diferente. O que eu mandava de currículo e nenhuma empresa me chamava. E quando eu penso em fazer algo, vem um ser dos infernos e me fala isso. Eu sabia que algo na minha vida não estava normal. Sem falar das minhas crises de ansiedade. Olha, ouçam bem. Eu tinha crises de ansiedade de chorar, sofrer por algo que eu nem sabia o porquê que eu sofria. Voltando ao dia que fui comer pizza com as minhas colegas, ela disse que me falaria o dia que teria gira e caso quisesse ir, para que eu avisasse. Quando foi no começo do ano, eu marquei de ir e fui. Aquilo tudo era diferente para mim. Eu nunca tinha ido a um terreiro.
Sentei e fiquei olhando as incorporações, as danças, os pontos, tudo muito lindo. Até que chegou o momento de atender as pessoas que ali estavam. Assim que tive a oportunidade, fui falar com uma pombagira. Mais uma observação aqui. Ana, eu não vou falar com qual pombagira eu falei, pois as pessoas têm mania de falar que uma é mais forte do que a outra, pois todas elas são fortes e poderosas. Bem, sentei na frente dela e cometi o erro de principiante. Eu não tirei o tênis. Ela olhou e falou, tira o sapato. Então fui lá e tirei o tênis. A pombagira me olhou e perguntou, no que posso te ajudar? E eu respondi, eu gostaria de saber se há algo que está impedindo os meus caminhos, pois estou mandando currículos para empresas e não tenho retorno de nada. Aí a pombagira respondeu, a sua sogra fechou os teus caminhos. Ela não quer que você ande para frente. Ela te quer debaixo dos pés do filho dela. A sua sogra faz uma reza para que os seus caminhos andem para trás. Ela não gosta de você. E a pombagira continuou. E o porquê você parou com seus planos? Você tem talento. Eu te ajudaria a ganhar clientes. O que você quer? Um trabalho externo ou continuar com seus planos? E eu respondi que eu queria um trabalho externo. E a pombagira me perguntou, do que eu tinha medo? E aí a pombagira me perguntou do que eu tinha medo. E eu respondi que eu não sabia de onde vinha o meu medo. Sei lá, medo de fracassar, medo de não dar certo aquilo que tinha em mente e as pessoas ainda falarem que não era para ter continuado com esse plano de ter um negócio, sabe? E aí a pombagira me falou, tudo bem, quero que acenda em uma encruzilhada 3 tocos, que são velas, vermelha e preta. E quando acender, entrega a sua ansiedade para mim e os seus medos. E entrega os seus currículos que eu vou lhe ajudar. E aí ela pediu para que eu limpasse a minha casa com sal grosso e rezar a Ave Maria conforme fosse limpando a casa e pediu também para que eu rezasse mais e chegasse mais próximo de Deus. E assim terminou a consulta. Logo depois de 2 dias, eu e minha amiga fomos a uma encruzilhada, acendi as velas e ali entreguei o que ela me pediu, o meu medo e ansiedade. Ana, nunca vi umas chamas de fogo tão altas quanto aquelas. E logo minha amiga chamou para que fôssemos embora, pois já havíamos feito a nossa parte. No outro dia, limpei a minha casa e rezei a Ave Maria. E conforme foi passando os dias, Ana, reparei que eu já não chorava com tanta intensidade como antes. A pombagira me pediu, esqueci de mencionar aqui, que quando viesse a vontade de chorar, era para eu chamar por ela. E foi o que eu fiz. E em algumas semanas, a minha ansiedade já não era mais tão forte. Era como se tivessem tirado um fardo tão pesado das minhas costas. E agora vem a segunda parte dessa história. Depois desse dia, eu continuei a frequentar o terreiro e descobri que um amigo meu de longa data era espírita e umbandista, e avisei que eu iria visitá-lo e conhecer também a religião espírita. E lá fui eu. Chegando lá, estranhei por ser um lugar calmo, com cheiro de incenso, bem diferente de um terreiro. Meu amigo veio me receber, me cumprimentou e logo senti um aroma muito peculiar, um perfume doce, um cheiro que já havia sentido na minha casa. Até comentei com meu amigo, conheço esse cheiro. Estava na minha casa. Acredito que seja o cheiro da minha moça. Ainda não a conheço. E alguns minutos mais tarde começou a sessão. Veio umas 6 pessoas de branco e o meu amigo já estava incorporado. Achei estranho, pois a entidade que foi ministrar uma palavra era um caboclo. Até onde sei, é na Umbanda que se trabalha com caboclos. E olha que mensagem que ele trouxe aquela noite. Parece que era assim para mim. Então, desceram e... acho que ela tá falando aqui. E olha aqui, que mensagem que eles trouxeram aquela noite. Parece que foi para mim. Bom, então desceram e entraram em uma espécie de quarto. E como eu havia chegado primeiro, fui a primeira a ser chamada. Entrei naquele quarto, as luzes baixas, com várias outras luzes coloridas. Passei para tomar um passe e entrei em um outro quarto onde havia 2 macas. As luzes também baixas e outras luzes coloridas, tudo bem calmo.
Então me deitei, me cobriram com um lençol e o caboclo logo veio ao meu encontro e ficou parado do meu lado e logo me perguntou: Fia, você tá dormindo bem? E eu respondi que sim. E o caboclo perguntou: Você tem sonhos e eles são bons? Eu respondi que é muito difícil sonhar, mas que na maioria das vezes não são muito bons. O caboclo se virou para as pessoas que estavam na sala e falou que teria que chamar um Exu para me limpar, pois tinha um espírito de um velho comigo. Meu amigo logo desincorporou e falou comigo: Amigo, eu tenho que chamar o Exu para te limpar. Não sei como você pegou ou como esse espírito está te acompanhando, mas isso não importa. Exu vai te limpar. Bom, acho que era espírita, enfim, alguma mistura aí das coisas, né? E logo meu amigo incorporou o Exu. Exu deu boa noite a todos, inclusive a mim, e logo começou a limpeza. Essas foram as palavras que eu ouvi de Exu no momento em que estava me limpando e me livrando daquele espírito do velho. Ele disse assim: Faz tempo que você está andando com essa moça. O que você quer? Falou pro espírito, né, pro velho. Aí teve uma pausa e ele continuou: Mas agora você tem que ir embora, deixar o caminho dessa moça livre. E enquanto o Exu me limpava, senti como se o meu corpo estivesse com uns 10 quilos a menos. Fiquei tão leve que cheguei a uma espécie de sonolência, mas consciente de tudo o que me acontecia ali. E logo depois houve uma pausa e o Exu continuou: Cuida da sua menina, ela precisa de você. Aquela bruxa está praguejando. Cuida do casamento dela e do marido dela. Então o Exu me perguntou: Filha, a sua moça, que é a pombagira, a sua moça está aqui. Quer dar um abraço nela? Lógico que eu não negaria, né? A minha moça incorporou no médium, que é meu amigo, e me abraçou e me disse: Menina, você não está sozinha. Estou sempre com você. Não abaixe a sua cabeça para homem nenhum, nem para mãe, nem para pai, nem para irmão, para ninguém. O meu nome agora não importa. O que importa é que você não está sozinha. Estou caminhando agora ela, né, falando. Eu estou caminhando agora na Umbanda e ainda não sei quem é a minha mãe de cabeça, minha pombagira e meu Exu. Nesta mesma semana, fui ao terreiro onde estou frequentando e perguntei à pombagira o que a minha sogra queria de mim. A pombagira disse que ela me achava metida, nariz empinado, muito independente. Metida, eu? Ana, logo depois a pombagira me falou que iria amansar a língua da traste e que eu teria que rezar Pai Nosso, Ave Maria e a oração do credo. Bom, vou terminar por aqui. Ficou enorme o relato. Não, imagina! Eu sei que os assombrados vão falar: claro que ela é uma maledite. Mas para mim é muito difícil acreditar no que ela fez e no que ela fala. Na minha frente é uma ótima pessoa. Por trás é uma maledite. Porém, devem estar se perguntando se eu consegui um emprego. Sim, porém, acabei sendo dispensada depois de um tempo. O preto velho já havia me dito que ainda não era o serviço para mim. Ainda estou em oração para esse propósito. E um último recado aqui, Ana. Este recado é para as pessoas ignorantes, que apenas replicam aquilo que ouvem e não estudam a respeito. A matriz africana não é manifestação de demônios, ok? Demônios são as pessoas que gostam de fazer mal uns aos outros, que sentem inveja pelas coisas alheias. Não achem que vão para o céu porque estão dentro de uma igreja. Até dentro de igrejas se pode pedir a morte de alguém. Exus, pombagira, preto velho, baiano, cigano, etc. estão ali para nos auxiliar e nos proteger. A Umbanda vai cuidar das suas emoções, do seu físico, do seu relacionamento e tudo aquilo mais que você precisa cuidar para se tornar uma pessoa forte. Ana, obrigada mais uma vez. Laroye, Exu e Pombagiras. Um beijo para você, muito obrigada. Então, no caso aqui, realmente ela estava desconfiada que não tinha alguma coisa certa e lá foi dito que... pelo que eu entendi aqui, nesse caso, a sogra dela, Maledite, não fez nenhum trabalho. Não foi um trabalho feito para fazer alguma coisa, mas a intenção e as palavras da sogra estavam trancando a vida dela. Foi isso? Eu tô errada ou eu entendi errado? Sabe,
porque a sogra não tava ali muito, achava ela metida, não gostava, sabe aquela picuinha, aquela que dá aquela fala, porque não, sabe? E não precisa ter lá ido botar uma galinha, uma vela, não sei o que lá, pra meio que dar uma trancada na vida do outro. É só aquela intenção direcionada àquela pessoa, muitas vezes tem um efeito ruim, né? Até que a pombagira falou que ia dar uma mansada na língua dela, porque acho que a sogra falava, né? E também tem esse lance do poder da palavra, né? Você fica jogando, falando coisas ruins sobre uma pessoa, jogando aquilo no ar, tá? Isso não faz bem. Mas também não faz bem para você, nem, né? Para quem você joga e para você, né? Que tá falando isso. E por isso que a gente tem que estar sempre também ali pedindo proteção espiritual, tudo, para que caso alguém jogue essas coisas em você, você faça, pá, volta pra lá. Ok? Aqui não, Zé. Volta pra lá para quem tá te mandando, né? Se fortalecer aí espiritualmente é muito importante contra maledites. Ok? Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.